eu sinto que talvez muito jovem ainda, lá para os meus 23 anos, um momento simples, mas que foi representativo e que a gente possa também perceber a importância das pessoas à nossa volta nesses momentos também, sabe, para nos dar um apoio, que foi. Olá, seja bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer pessoas que estão numa trajetória inspiradora, onde nessa conversa a gente vai compartilhar com você algumas dicas e insights para que você também possa aplicar isso na sua caminhada. Eu sou Guilherme Torrejão, eu vou conduzir essa conversa e hoje o nosso convidado é o Carlos Cassaú, o Cadu. Muito obrigado, Cadu, por estar participando aqui com a gente, poder compartilhar um pouco da sua trajetória para que a gente consiga ajudar mais e mais pessoas em suas caminhadas. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece, para que a gente possa começar esse bate-papo. Massa, obrigado, Guilherme, pelo convite. Eu sou Carlos Cassaú, sou fundador da Escola do Fluxo, tenho um canal no YouTube sobre autoconhecimento, viagem, enfim, processos pessoais, já há quase 7 anos. Passei aí 5 anos vivendo como nômade pelo mundo e, ao longo do caminho, mudando um pouquinho a minha forma de enxergar a vida e isso acabou se transformando numa partilha também. Bacana, Cadu. E para a gente começar, eu queria entender como é que foi esse processo seu de largar tudo que você estava vivendo, do meio tradicional, vamos dizer assim, para realmente viver, como nômade, conhecer o mundo e se conhecer, se autoconhecer. Como é que foi isso para você? Pois é, cara, quando eu encontro com pessoas hoje que conhecem meu trabalho só há um ano, né? O pessoal acha que eu sempre fui cabeludo, cheio de cordão, falando de coisas muito místicas, muito profundas e tal. Mas não, tá vivendo a vida totalmente normal. Eu sou biólogo de formação, tenho mestrado em engenharia ambiental e trabalhava como analista de sustentabilidade corporativa na Oi, que é uma empresa de telecomunicações gigante aqui do Brasil, lá em 2013, né, 2014. 2013 foi quando eu estava nesse processo. E aí, em 2014, né, eu querendo muito ter uma viagem pelo mundo, eu tinha feito um mochilão só, ali nos meus 23, 24 anos, e tinha tido uma experiência incrível viajando pela Europa, ali de um mês mais ou menos, sozinho, primeira viagem sozinho, primeira viagem internacional. Quando eu voltei dessa viagem, eu senti esse gostinho, assim, da liberdade, esse gostinho de realmente estar lá fora, né, e estar fazendo a vida acontecer num outro ritmo que não é a rotinazinha que a gente vive aqui. E eu fiquei com muito desejo de poder fazer isso acontecer em escala maior, né? De realmente, eu falei assim, cara, eu vou cair no mundo, eu não sei quando é que eu volto. Essa era a frase, assim, eu vou e não sei quando volto. E aí, pelo alinhamento dos planetas, eu acabei encontrando uma oportunidade para ser embaixador estudantil na Austrália, cara. Isso é muita loucura. Eu nunca tinha participado de concurso, de internet, essas coisas, tem que fazer um vídeo, mostrar por que você é o cara ideal para fazer. Eu nunca tinha feito nada disso, eu acreditava que era tudo balela. E aí encontrei uma oportunidade dessa no dia que eu entrei no Google e pesquisei assim, como viajar de graça. Aí estava assim, você quer viajar de graça? Por que não se tornar um embaixador de turismo na Austrália e tudo mais? Abre o concurso para brasileiros. Eu falei assim, pô, eu vou participar dessa parada. Só que dentro de mim, foi assim, é isso, esse aqui é o way out, né? Esse aqui é o caminho. E olhar para trás hoje assim e ver onde que isso as portas que isso foi abrindo, né, naquele momento ali de completa segurança, assim, eu vou ganhar essa parada. Fui muito doido, assim, eu vou ganhar esse negócio. E eu acabei participando, fazendo todos os processos, ganhei o segundo lugar, que me deu uma bolsa de estudo de 3 meses na Austrália, uma acomodação por um mês e um passeio de helicóptero. E daí começou uma viagem que não teve mais fim. Comecei interna e externa, né? Eu fui embora do Brasil em novembro de 2014, aí eu passei quase 3 anos sem voltar, voltei só em 2017. Nesse meio do caminho eu morei na Índia, na Austrália, na Tailândia, na Malásia, na Nova Zelândia, no Nepal também. Passei por todos esses países e morando mesmo, realmente ficando um tempo, sabe? Realmente morando. E tive a oportunidade de começar a olhar. Para mim, eu acho que a grande coisa que eu aprendi assim foi me entender realmente como causa e efeito de tudo que acontece na minha vida. E que você se coloca num lugar de protagonismo, assim, de presença, né? De você entender que começar a perceber que as peças estão o tempo todo se encaixando, o tempo todo se encaixando. E quanto mais você traz a minúcia para observar o que eu andava pensando, o que eu andava falando, como que eu ando agindo e como que as coisas estão florescendo, acontecendo na minha vida, aí você começa a ignorar a não casualidade, né?
Você começa a perceber que existe uma casualidade, né? Que existe causa e efeito. E que se isso não mudar a forma como você está operando na sua vida, né? Querer o tempo todo melhorar, querer o tempo todo se tornar uma versão melhor para que você possa colher melhores frutos e impactar as pessoas de maneira cada vez mais positiva, então talvez você não esteja querendo abraçar essa responsabilidade ainda de perceber-se como protagonista da sua realidade, né? É um processo. Viajar me ensinou, não é um processo fácil, né? Mas acho que é o único processo que existe. E cedo ou tarde esse momento chega para todo mundo. E aí, então, você ficou 3 anos, aí você teve que se virar, né? Trabalhar, como é que foi esse... Você passou muita dificuldade? Você lembra de alguma experiência dessas que realmente fizeram, né? Você, né, rever o que estava acontecendo, realmente se questionar se o que você estava fazendo, ou teve algum momento que você quis voltar para casa, falou, já deu? Como é que foi essa parte também? Cara, magicamente, eu não lembro de ter passado grandes perrengues assim. E, sinceramente, às vezes me fico, poxa, todo mundo vai contar uma história de viagem, aprendeu, pô, passando altos perrengues e tal. E para mim, quando eu me deparava com uma situação assim de, poxa, sei lá, tô meio apertado de grana, ou não sei para que lado que eu vou agora, que decisão que eu tomo, eu nunca fui uma pessoa, eu sempre fui a pessoa de olhar para o copo meio cheio. Isso é um aspecto meu, pessoal. Antes mesmo de entrar no processo de autoconhecimento, qualquer coisa, sempre foi uma característica minha. Mas especificamente durante essa viagem, é, a possibilidade das coisas darem errado, assim, de realmente olhar como uma barreira, falar assim, pronto, daqui só dá para voltar, nunca cruzou minha cabeça. Nunca cruzou minha cabeça. Nunca teve um momento assim de eu falar assim, cara, ferrou, não tem mais o que fazer, vou ter que pedir ajuda, vou ter que voltar, vou ter que dar meia volta. Sempre as coisas iam acontecendo mesmo, assim, conforme eu avançava, mesmo sem saber o que eu ia fazer, mesmo com medo. Então, situações de aparecer algum empreendedor querendo... na época, enfim, eu trabalhava como biólogo, né? Fui viajar, e aí fui primeiro trabalhar como bartender lá, trabalhei como bartender, trabalhei um pouquinho como garçom também, isso coisa de um mês. E aí, nesse lugar que eu fui trabalhar, os caras precisavam de um vídeo institucional, um vídeo para mostrar o Instagram deles, né? Alguma coisa do tipo. E eu falei, pô, eu faço vídeo, tinha acabado de começar um canal no YouTube, eu faço vídeo e tal, você não quer que eu faça um vídeo pra você? Aí ele topou de eu fazer, ele falou assim, pô, mostra algum vídeo seu que você já fez. Eu falei, pô, não tenho. Aí, aí pô, como é que tu quer que eu te contrate? Aí eu falei assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou fazer o vídeo pra você, se você gostar, eu vou fazer o vídeo pra você de graça, eu vou vir aqui num dia que tiver movimentado, eu vou filmar. Se você gostar, você me paga US$ 300. Se você não gostar, fica pra mim, de portfólio. Aí ele, beleza. Aí eu peguei lá, fiz o vídeo, ele curtiu, ele me pagou, e aí com esse vídeo eu comecei a mostrar para todo mundo. Pessoas, amigos, professores, né, que eu estava fazendo colégio lá também, escola de idioma lá, professores, pessoas que eu conhecia aleatoriamente, eu entrava nos bistrozinhos da rua, assim, sabe, sem menor cara de pau, assim, com a maior cara de pau, na verdade, sem a menor vergonha. Eu entrava no bistrozinho da rua, assim, aquele lugar assim, com cara de instagramável, cara de Pinterest, sabe? Entrava no lugar assim e falava assim, quem é o gerente aqui? A pessoa olhava para mim, como assim, quem é você? Mas não, gostaria de conversar com o gerente, por favor. Cheio de marra. Aí chamava o gerente e já falava, olha, eu estou viajando para a Austrália, eu trabalho com produção audiovisual, eu tinha feito um vídeo. Já era profissional, já. Já era profissional, já. Isso é um aspecto da ignorância também, né? Quando a gente não sabe nada, a gente acha que a gente sabe tudo. Aí Aí você não trabalha com produção de visual e tal. Eu gostaria de fazer um material para vocês, se mais vocês quiserem, cara. E eu ia fazendo isso todo dia, toda semana, e ia surgindo clientes e também as indicações das pessoas que eu já tinha feito, sabe? E eu fazia isso em toda parte, grupos de Facebook de empresários também, que eu entrava e começava a caçar pessoas, enfim. E isso não só na Austrália. Depois eu fui fazer isso na Tailândia, depois eu fui fazer isso na Índia, enfim. Tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares também. Dentro dessa mesma estratégia, né? Vamos botar assim. E isso foi me abrindo portas mesmo de conseguir desenvolver uma competência que eu fui aprendendo pela internet, pelo YouTube principalmente, como produzir um material audiovisual, que hoje qualquer um é capaz de aprender isso, investindo nas ferramentas, né, e botando o tempo ali de aprender, editar, coisa do tipo. Comecei a ter essa competência que me possibilitava encontrar clientes em qualquer lugar. E aí eu virei um nômade digital de verdade, né? Entendeu? E aí eu comecei a entrar nessa de viver como freelancer enquanto estava viajando, fui bancando assim. E aí quando surgiam... Pô,
me preparava um pouco, né? Quando eu via assim, cara, o dinheiro tá acabando, assim, ia lá e começava a movimentar para aparecer mais dinheiro, normal, como qualquer outro funcionário. Mas uma coisa que nunca aconteceu comigo foi, sei lá, me acidentar, me ferrar, é, quebrar o pé, cair de moto, né? Tive Ser tudo isso, tive roubado. ser roubado, tive, cara, andei nos lugares, eu fiz tudo para me dar mal. Andei de moto na Índia, atravessei o Nepal de moto, tinha moto lá na Tailândia, viajei não sei quantos Você quilômetros falou que de moto. dirigiu no carro, que é ao contrário também a direção. Na Austrália, a minha primeira viagem viajando pela Austrália foi depois de um amigo meu ter sido apreendido pela polícia porque ele não podia dirigir do jeito que ele estava intoxicado. E aí eu tive que dirigir por ele durante 10 horas. Primeira vez que eu fui dirigir também ao contrário, a cento e tantos quilômetros por hora. Enfim, eu me botei em muitas situações assim que era assim, cara, é olhar para aquilo e falar assim, tô com medo. Tô com medo. Vou te dar um exemplo. Eu fui fazer uma viagem para visitar uma tribo indígena, perdão, uma comunidade indígena é, no norte da Tailândia, o povo Lahu. E, ficava na cidade, ficava perto da cidade de Chiang Rai. Chiang Rai é uma cidade turística também na Tailândia, fica mais ao norte. E essa distância deve ser mais ou menos uns 3, 4 horas de distância entre Chiang Mai e Chiang Rai. Eu queria ir lá, eu tinha feito uma amizade com uma pessoa que tinha uma fazenda de café por lá orgânico, e ela falou que eu poderia ir lá, passar uns dias por lá, e eu queria levar a namorada que eu tinha na época, né? O meu veículo de transporte era uma scooterzinha de 125 cilindradas, que era elétrica não, era gasolina, mas ela não tinha marcha, era aquela só de acelerar mesmo, né? E aí eu entrei na highway, entrei na estrada, os ônibus passando assim, ó, voado do meu lado, tudo balançava com aquilo ali. E por dentro eu me tremia de medo, me tremia de medo. Do ponto de eu parar o carro, parar a moto, né, encostar num carro assim, num cara, perguntar para um tailandês, né, falava um pouco de inglês, tentar falar um pouco de inglês e perguntar assim, Chiang Rai, mais ou menos é quanto tempo e tal? Aí ele, 3 horas. Você vai nisso aí? Você vai montado nisso aí? Eu falei, vou. Ele olhava assim, ele, boa sorte. Ele, boa Caramba. sorte. Eu falei assim, caraca, cara. E esse tipo de situação aconteceu algumas vezes ao longo da viagem. Daquilo ali, tudo conspirar para eu não querer fazer. Sabe? Tudo conspirar para eu falar assim, não, aqui é demais. Só que o lema que eu abraço para minha vida, e que é o que eu ensino, assim, sobre coragem, sobre autoconfiança, sobre fluir com a vida, é você entender que você sempre está onde você deveria estar. Sempre está onde você deveria estar. E os desafios que surgem diante de você e que provocam algum tipo de desconforto é porque eles revelam grandes segredos do outro lado, sabe? Se eu não tivesse, nesse momento, tivesse superado esse medo, né, de ir lá, eu não tinha outra condição de chegar nessa cidade, de estar lá com essa comunidade. Eu não teria vivido um ritual lá com eles que eu vivi, sabe? Um ritual de música e dança que virou à noite. Eu não teria comido as melhores comidas que eu comi na Tailândia. Eu não teria aprendido um pouco sobre o idioma deles, sabe? Um pouquinho da forma de... Eu tive aprendizados profundos lá, sobre tempo, sobre a percepção de tempo, contagem de dias diferentes, coisas que me fizeram refletir coisas muito enigmáticas, assim, sobre a realidade, né? E, que foi eu ter ido para lá, sabe? Não porque era uma tribo especial, alguma coisa, um povo especial, alguma coisa do tipo, não, mas porque eu acredito, minha visão, é porque eu tive a coragem de avançar, mesmo diante do medo, mesmo diante da incerteza, mesmo diante de tudo apontando para assim, cara, não vai, aqui vai dar merda. E aí, esse mote, né, essa forma de operar com a vida, cara, que viajar sozinho, com coragem, se expondo a lugares de risco ou aventuras, que é coisa do jeito, pode mudar profundamente dentro da sua cabeça, de você funcionar de uma outra forma com a vida, sabe? E aí isso vai ser tanto para, sei lá, subir uma trilha, sabe? Pular num poço, numa cachoeira, ou empreender, criar um negócio, se abrir para um relacionamento. Tudo isso é você aprender a lidar com o medo dentro de você. Então, viajar me ensina bastante sobre isso. Ricardo, uma coisa legal que você falando aí que eu compartilho aqui na minha trajetória também, foi que no final da graduação eu comecei a gostar da área de marketing digital, fui pesquisar aquele mercado, isso foi em 2017. Então era um mercado que ainda estava ali começando a acontecer, já tinha muita gente com muito resultado, mas ainda não é como é hoje, né?
E aí eu comecei a estudar, comecei a entender e falei, é isso mesmo que eu quero seguir na minha carreira, né? Fazer engenharia de produção, estava recém-formando. E aí eu falei, vou fazer o meu TCC na área de marketing digital. Então eu fiz meu TCC, apliquei numa academia, né, onde eu trabalhava como recepcionista, gerei resultado, a gente fez uns posts no Instagram, coisa assim, gerou um resultado legal. E aí eu fiz exatamente o que você fez. Esse foi meu portfólio, né? Meu primeiro ato profissional sem ter ganhado nada. Só que aí o que eu fiz? Eu falei, ó, eu preciso arrumar emprego, eu não quero trabalhar na indústria, não quero ir para a área industrial da engenharia de produção. Quero empreender, quero trabalhar com essa área de marketing digital. Então o que eu fiz? Ao contrário de você, eu não tenho tanta desenvoltura, eu sou mais introspectivo, então para mim é mais difícil chegar numa conversa e tudo mais. Mas eu falei, não tem outro jeito, eu tive que vencer esse medo meu e fui atrás, fui de porta em porta, bati nas empresas e aí para eu não ser aceito, o que eu fiz? Eu fiz uma estratégia meio diferente. Eu criei um formulário, uma pesquisa de mercado sobre marketing nas empresas e fui aplicando. E aí, como era gratuito, a pessoa respondia, falava, ó, depois eu vou te trazer o resultado dessa pesquisa. E aí, quando eu trazia o resultado que eu apresentava meu portfólio, esse portfólio que eu tinha resultado. E aí eu vendi exatamente o que você falou. Olha, fiz isso, deu resultado nisso, eu consigo fazer isso na sua empresa. Às vezes eu fazia até um diagnóstico, eu já entrei no seu perfil, já vi isso. A gente pode construir um site para sua empresa. E através disso eu consegui fechar. De 10 pessoas que eu fui, eu fechei 2 clientes. E aí foi aí que eu comecei a ter uma renda ali, ainda morando com os meus pais, né, recém-formado, mas sabendo que eu queria casar, né? Queria casar com a Maraia, a gente já estava junto aí há mais de 5 anos. E aí eu pensei, eu tenho que ter um plano pra gente morar junto, pra gente, né, começar a construir uma vida. E aí foi então que eu comecei a fazer essas consultorias na própria academia, né, que eu tinha gerado resultado, então eu consegui lá também e consegui no outro lugar. E nisso que você falou, né, me vendendo como especialista da área ali, sendo que só tinha o resultado. Mas era... Resultado, sabe? O que é mais importante, né? Quantos cursos você fez ou o resultado que você gerou? E Exato. aí, me fala o seguinte, Guilherme, quantos anos atrás foi isso? Foi 2017 que eu comecei. Quantos anos você tinha nessa época? 23. Você com Recém-formado. 23 anos, você recém-formado com 23 anos, trabalhando como recepcionista de uma academia. Se alguém te dissesse que você ia ter uma empresa, que você ia ter plaquinha do Hotmart no fundo do seu cenário, ia ser inconcebível, né? Nem imaginava, nem sabia que era isso. Ia ser algo inconcebível. Então, é sobre isso, sabe? É conforme a gente vai dando esses passos de coragem, que o caminho vai desabrochando na nossa frente, né? Caminha que o caminho se abre. E conforme a gente vai vivendo e revivendo isso, se torna, então, um processo, eu acredito, de revisitar esse sentimento, revisitar esse pensamento, né? Constantemente se colocar à prova, constantemente se colocar nessa situação. Porque se você tiver a capacidade de olhar para a sua memória, olhar para trás na sua vida e ver quantas vezes você fez isso e quantas vezes você se deu mal, quantas vezes você estava com medo e tu avançou mesmo com medo e tu se deu mal, eu quero saber tu me falar uma vez que deu errado. A vida ela não funciona dessa forma, né? É a minha visão. Ela funciona ela quer crescer, ela quer florescer, ela quer expandir, sacou? Então ela vai preparar o cenário para isso, e esse processo de florescer, crescer e expandir, ela exige o seu movimento, ela exige a sua confiança também, a sua coragem. E conforme a gente vai lá e dá o passo de coragem, a gente vê tudo acontecendo, ainda assim a gente duvida. Ainda assim a gente acha que vai dar errado. Exato. Sabe? Ainda assim a gente tenta controlar tudo, preparar tudo, achando que vai dar errado. E eu acredito que é um pouco de falta de fé, sabe? Falta de práticas que te reconectam com esse lugar, né? Que te põem de novo a reconexão com aquilo que você já sabe que é real e que tá aí dentro. Aquele Exato. sentimentozinho ali de, pô, sou cuidado, eu sou o amor, eu sou a coragem, eu sou a força, né? Eu sou a força, igual o He-Man, e vai embora, amigo, só caminha para frente. Que nem, ó, para quem está acompanhando aqui não sabe, né? O Guilherme, ele participa também da Escola do Fluxo, né? E foi para nossa imersão, o Salto, que é uma imersão exclusiva para os alunos da Escola do Fluxo. E eu desafiei você, não foi, Guilherme? Já começou com desafio, já. E foi um baita desafio.
Então, a gente comprou um carro recentemente, e quando eu morava em Rondônia, que é essa história que eu te falei do marketing, a gente só andava de moto, porque lá era cidade interior, então a gente também não tinha condição de comprar um carro, era moto, e era moto pra cima e pra baixo. E eu tirei a carteira, mas nunca dirigi carro, nem na rua assim, né? Dirigia tal, eventualmente, e a gente resolveu comprar um carro pra aprender. E aí não tinha nem, sei lá, 3 meses que a gente tinha um carro, não tinha nem pegado a estrada, e a gente tava com medo de ir até a cidade, que ia ser a imersão, né, que o Cadu ia fazer. E aí eu liguei pra ele e falei, ó, a gente vai de ônibus tal, o que, que você indica? Aí na conversa eu falei, eu tenho um carro e tal, mas eu não sei dirigir, né? Tipo assim, não tenho essa experiência. E aí ele lançou esse desafio, tipo assim, como assim, você tem um carro e não vai vir? Você tem todas as ferramentas, né, pra poder vir? E aí eu conversei aqui realmente falei, vou arriscar, né? Mas confesso que foi bem de... Nossa, valeu, foi muito bom viajar de carro. É uma coisa que eu tô gostando muito, essa experiência. A vista era maravilhosa para chegar lá também, foi realmente muito bacana. E aí fui perdendo esse medo, né? Mas foi meio complicado ali para começar. Pois é, mas sempre é, né? Sempre é. Em todos os Sim. momentos onde a gente vai dar esse passo no escuro, assim, inseguro, sempre é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento que dá o desconforto, é o frio na barriga, é o medo, é o medo de se machucar, né? E eu acho que quando a gente vai lá e confia e faz, aí a gente descobre, como eu falei, descobre essa potência dentro da gente, sabe? Esse poder pessoal que está dentro da gente. E eu falo para você que a primeira vez na minha vida que eu me lembro assim de maneira consciente de eu ter me conectado com isso, de eu ter me conectado com esse sentimento, porque é um sentimento, é um sentir dentro de mim, foi durante meu mochilão pela Europa, que eu eu fui fazer um mochilão pela Europa, galera, inspirado naqueles filmes de Europa. Porra, party hard, festa, bebida, mulher, babá, era isso que eu queria. É isso que eu queria. E aí fui nessa vontade, né? Cheguei lá, vendo, né, pesquisando sobre os lugares, eu vi que na Grécia tinha uma ilha chamada Mykonos, que é uma ilha de muita festa, que é rave, e, pô, a galera pira, e eu falei assim, eu vou para essa ilha, eu quero ir para essa ilha. E aí, durante minha viagem inteira, esse foi o espaço da minha viagem que eu falei assim, aqui eu vou reservar mais dias, vou ficar 5 dias nessa ilha. Aos outros, na Turquia, que foi incrível, o melhor lugar que eu já visitei na Europa, na Turquia foi 3 dias. Nessa ilha eu falei assim, 5 dias aqui. Aí eu tinha comprado a passagem de avião, né? De entrada e saída da ilha, já com aquele tempo certo. Aí, quando eu cheguei na ilha, eu não tinha me atentado que essa época de festa, de farra mesmo, né? Acontece no verão, cara. E eu tava fora de época. Eu tava em março, que lá é inverno ainda. E aí eu cheguei na ilha e não tinha ninguém. Era cidade deserta mesmo, porque nem os habitantes da ilha ficam lá, porque não tem negócio, eles vivem no turismo. Então o pessoal se manda bala para Atenas, para ficar na capital, para poder trabalhar com outras coisas. Aí eu cheguei lá, não tinha ninguém, eu fiquei puta frustrado. Pensei, o que é que eu vou fazer nessa porcaria dessa ilha? Não tem uma festa, não tem uma noitada, não tem uma balada, não tem nada. Aí eu passei assim pela rua, né? Tinha um cara alugando. E era assim, era tipo, sei lá, de 10 restaurantes tinha um aberto. Tava nesse nível, assim, sabe? Aí tinha um cara alugando quadriciclo. E eu sempre achei aquilo muito maneiro. Eu sempre quis andar num negócio daquele e nunca andei. Aí eu falei assim, pô, vou alugar. Vou alugar o quadriciclo. Aí aluguei o quadriciclo. Cara, não tinha capacete. Quer dizer, o cara até me deu capacete. Eu que meti o louco de ficar andando sem capacete mesmo. Andava de capacete também. Mas andava muito, muito sem capacete também. E eu peguei o mapa da ilha, abri o mapa da ilha e falei assim, é pra cá que eu vou. Eu apontava no dedo assim, ó, isso aqui, o que que tem aqui? Como biólogo, né, entendendo minimamente lei de natureza, eu falei assim, cara, aqui tem uma baía, né, pô, baía geralmente é uma área que tem muita vida natural, enfim, vou dar um rolê, né. Peguei e meti o louco, pegava o quadriciclo e ia explorar a ilha a roda, assim, sozinho, sabe? E aí parava no meio do caminho, entrava num restaurantezinho, assim, beira de estrada, o cara nem entendia o que eu tava fazendo ali, que eu era brasileiro, fora de época. E aí, pra eu contar a história dele, eu falar, ele falou assim: caramba, tu veio pra cá, não tá acontecendo nada, a ilha tá morta e tal. Aí ele, vou te dar um desconto. Ele me fazia um preço do local, assim, sabe? Aí eu cheguei nessa Bahia, nesse dia, né, que era um lugar, assim, lindíssimo, cara, que eu tenho foto até hoje, aquela água azul com força, né?
que nem a gente vê nas fotos mesmo. E um dia tava lindo. E naquele momento ali, eu cheguei naquele lugar e eu totalmente sozinho, deserto, não tinha ninguém naquele lugar. Eu fui tomado por um sentimento, cara, sentimento de gratidão, assim, sentimento de gratidão pela coragem que eu tive. De atravessar a ilha sozinho e ficar lá e começar a explorar e dar meu jeito, sabe? Eu vou me divertir de algum jeito. E eu lembro com muita clareza, assim, eu falei assim, cara, então é isso, né? Isso aqui que eu gostei da liberdade, né? Porque essa coragem, ela não é sobre você vencer desafios, é sobre você caminhar em direção à liberdade. Sempre, 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 sempre. A liberdade de você fazer o que você quiser. A liberdade de você empreender, amar, viajar, seja lá o que for. Sempre vai exigir esse sentimento de coragem. A coragem é o caminho para a liberdade. Pode anotar aí quem está ouvindo. Coragem é o caminho para a liberdade. E naquele momento ali eu senti o sabor da liberdade que a coragem me proporcionou, sabe? E foi esse momento que mexeu comigo, de eu falar assim, eu quero mais disso. Isso aqui é só a pitada aqui na língua. Eu quero mais Mas, disso, eu quero saber qual o gosto de verdade disso. Essa galera toda que tá aí largando tudo para viajar o mundo, o que que esses caras descobriram? O que que esses caras sentiram que eu tô aqui começando a sentir? Eu quero sentir isso também. E foi isso que me motivou. foi a partir então desse momento que você, nessa viagem que você falou, foram 3 anos, que você começou a buscar mais essa parte de autoconhecimento, porque como você falou, você chegou pra lá, você não era o Cadu que é hoje, igual você falou, né? Você tinha outras crenças, exato, você tinha outras crenças, fazia outras coisas, então eu queria até entender qual foi esse momento que realmente virou essa chave, que você foi buscar outras coisas. Então, porque tudo isso que eu tô te falando agora, sobre essa consciência, né, da coragem, ser um mote para a liberdade e tudo mais, isso são análises que eu faço hoje, né, olhando para esses momentos da minha vida no passado. Que nem na terapia, né? Quem faz terapia aí, tu vai lá, começa a falar das coisas muito antigas da tua vida e tu fica conectando os pontos e vai entendendo, né? O que estava acontecendo. Então, a mesma coisa é o que eu fiz comigo mesmo, né? Olhando para esses momentos da minha vida, assim, que foram marcantes. Mas, quando eu fui para a Austrália, né? Porque essa viagem foi meu primeiro mochilão com 23 anos, em 2013. Em 2014, que eu iniciei a viagem pelo mundo mesmo, que se originou no meu projeto, no antigo canal no YouTube Se Joga Caro, que hoje é Carlos Caçaú, meu nome. Durante essa viagem desse projeto Se Joga Cara, né, que era um projeto de mochilão, de vou embora, não sei como que eu vou fazer. Durante essa viagem eu conheci duas pessoas, eu tive a oportunidade de entrar em contato com duas pessoas, ainda na Austrália, brasileiros também, que me despertaram a curiosidade, que conseguiram me tocar num desejo de entender um pouquinho mais sobre autoconhecimento. E não porque eles estavam querendo me ensinar alguma coisa, mas porque eles estavam vivendo uma vida que eu olhei e eu falei assim, esses caras sabem de alguma coisa que eu não sei. Esses caras sabem de alguma coisa que eu não sei. Os caras estão vivendo uma vida fluida. Pô, tão felizes no trabalho, trabalham poucas vezes, sabe? Sossegado, tem grana, estão viajando, estão curtindo, cheio de história para contar, blá, blá, blá. Sabe? Estão aparentemente felizes, né? Só que isso não é estável também. Naquele momento ele me tocou isso. E eles traziam assuntos, reflexões sobre a vida, sobre, enfim, um foi meu professor de mídia, que na aula de mídia ele ia falar sobre como nossos sentidos são manipulados e como a gente não percebe verdade, o que é real. E eu ficava olhando o cara falar, eu falei assim, esse cara fumou onde vim da aula, mano? O que esse cara tem? O que você tá falando aqui? Tá viajando? Mas pouco a pouco, como ele falava muito numa linguagem que nem eu tô falando assim, uma linguagem brother, sabe? É quando ele foi chegando em mim, foi me tocando. E o outro era um cara que era empresário, pô, trabalhava uma vez no ano, fazia uma puta festa e, sabe, curtia pra caramba, mas cara paraquedista, um unicórnio. Um ser humano assim, tu fala assim, ser humano não existe. Ele também cruzou meu caminho e no dia que a gente se conheceu pessoalmente, né, que ele me contratou para fazer um vídeo para ele, a gente teve uma super conversa sobre empreendedorismo, né? Ele fazia uma festa numa ilha para 2.500 pessoas. Então pensa, não sei se você já organizou um evento, você que está aí, você ou quem está escutando, já organizou um evento. Imagina botar 2.500 pessoas no evento. Não é uma tarefa fácil. Numa ilha, no Réveillon, competindo com viagem, competindo com, enfim, várias outras festas, várias outras coisas. Era uma das maiores festas de Réveillon da Austrália.
Ele era um dos organizadores. E aí ele começou a desenhar para mim a visão dele de como ele fazia para lotar aquela festa, né? Como que ele fazia para tocar tantas pessoas. E eu fiquei assim, com a cabeça explodindo. Eu falei assim, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Aí, no meio da conversa, daqui a pouco ele começou a falar da consciência cósmica que une todos nós, que somos amor e tal. Eu falei assim, meu Deus do céu. Tá rolando alguma parada, cara. Não é possível. Aí, aí no dia assim, aí eu tive um dia incrível com esse sujeito ainda por cima. Depois a gente foi para uma roda de capoeira, eu não sabia nem que tinha capoeira na Austrália. Foi a primeira vez que eu fiz capoeira na vida, com 27, 20, 28 anos, 27 anos. Depois a gente foi para um forró, que eu levei ele para forró, tinha forró na Austrália, e pô, tive uma noite ótima, amo forró. Enfim, acordei no dia seguinte me sentindo ignorante. Acordei no dia seguinte e falei assim, cara, tem um pessoal que está estudando umas paradas aí, que tá vivendo, que através desse conhecimento está vivendo uma vida diferente da que eu vivo, com menos resistência. Parece que as coisas acontecem de maneira mais fluida para essa galera. O que esse pessoal está entendendo que eu não estou entendendo? E aí, a partir desse dia 16 de setembro de 2015, eu tenho até a data, dia 16 de setembro de 2015, eu passei por uns processos, eu tive uma experiência física mesmo, no meu corpo, de sentir coisas no meu corpo que eu nunca tinha sentido, através de acesso a conhecimento, né? De estar realmente digerindo informações novas e tendo entendimentos novos que me faziam mudar, virar um pouquinho a chavinha na cabeça, né? Entender o que é o ego, o que é o sentimento de individualidade, quem eu penso que sou, o que sou em essência. Trazer novas questões filosóficas, né? Que eu acho que eu nunca fiz na minha vida, porque meus papos com meus amigos era e aí? E o jogo lá novo lá, baixou o jogo? Ou final de semana, vamos para onde? E, pô, e aquela menina lá que tava saindo? Conversas banais da vida. E o filme novo lá do diretor tal, tá assistindo? Conversa, enfim, esse tipo de papo normal. E não coisas transcendentais, né? Não eram coisas que cruzavam a minha mente ou a minha vida, né? Ou os meus círculos, né? Não eram questões. E a partir desse dia começou a se tornar questões. Começaram a se tornar mesmo um desejo de entendimento. A partir de 16 de setembro de 2015. E começou tudo, né? Foram alguns processos que eu passei nesse dia, mas um momento específico, assim, foi um momento que eu me deparei assim com a pergunta, na verdade com um vídeo de um cosmologista chamado Sean Carroll, que, que é um cara, um físico, né, um cara da NASA, um cara que não acredita em absolutamente nada, é um cético, enfim. Mas em dado momento, e eu precisava desse conhecimento muito pé no chão, dessa coisa muito aterrada para eu poder entender. E em dado momento ali do vídeo dele, ele é um pedaço de uma palestra, ele fala a seguinte frase: no final das contas, nós somos todos feitos de átomos. Nós somos todos feitos de células, que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos. Na hora que ele falou isso, eu senti no meu corpo, totalmente sóbrio, bebendo água. Foi o primeiro, eu falo totalmente sóbrio não, porque foi o primeiro dia que eu fiz um jejum, assim, que eu fiquei sem comer o dia inteiro, de 9 da manhã, do dia anterior até o dia seguinte, assim, e foi inconsciente, foi porque eu estava tão ávido por informação que eu fiquei só bebendo água e esqueci de comer. E o jejum, ele dá uma limpada na mente, ele abre espaço. E eu fiquei em jejum o dia inteiro, e quando eu fui lá para 13h30 da manhã do dia seguinte, eu encontrei esse material e eu senti fisicamente o que é ser átomo, o que é ser energia. Porque, beleza, o que é o átomo? Né? O átomo é um desenho matemático, né? O átomo ele é próton, nêutron, cercado de elétron, que é feito de quarks, neutrinos e blá, 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 e um monte de outras partículas, moléculas subatômicas que nada disso é visível aos olhos. A gente não tem mecanismo para ver um átomo, para ver um próton, para ver um nêutron. Então, tudo isso é energia que a gente cria modelos matemáticos para condensar em pequenos compartimentos de matéria, até chegar em moléculas, né, que são conjuntos de átomos, até chegar em sólidos, né, que são madeira, que é conjuntos de moléculas, e por aí vai. Então, nesse dia, né, sendo um cientista, né, sendo um biólogo, né, esse conflito científico, né, de eu precisar ter um argumento científico que me fizesse olhar para tudo e falar assim, cara, no final das contas é tudo energia mesmo, né? Porra, se tudo é átomo, né? O ar que eu estou respirando é feito de átomo, você que está aí ouvindo é feito de átomo, né? Tudo é isso. Tudo é isso. Tudo é essa energia vibrando em infinita velocidade que dá a ilusão de solidez. Vou repetir devagar, porque podcast é difícil, né? Tudo é energia vibrando em infinita velocidade que dá a ilusão de solidez. Então, sou energia. E aí outra questão que veio, então, se sou energia e tudo é, por que então que eu estou aqui por trás desses olhos e você está aí por trás dos seus?
O que que me faz distinto? O que que me faz diferente? Existe espírito. O que que é espírito? Aí começa 1 milhão de perguntas, sacou? Porque, não sei, né, quem tá escutando, né, mas eu era muito cético mesmo, e zombava mesmo, sabe? De qualquer pessoa que viesse com um discurso namastê, gratiluz, blá, 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 sabe? É, até eu começar a sentir a sabedoria, né? Sentir que o conhecimento faz sentido, né? Para de ser intelectual e começa a se tornar físico às vezes, sabe? E aí, Cadu, até para compartilhar, muito do que eu comecei a te seguir é exatamente por isso, porque você vinha dessa linguagem realmente de querer entender as coisas mais profundas para chegar nesse entendimento mais lógico, né? Eu também era muito cético com esse tipo de coisa, com religião, vinha do catolicismo, onde fiz catequese e tudo, mas algumas coisas não faziam sentido dentro da igreja e eu não via sentido, como você falou, sentido de ciência, né? E isso me frustrava, eu não conseguia ter esse entendimento. E a partir de você trouxe de uma forma realmente que, né, a gente consegue trazer sentido, como você acabou de falar, da energia e o sentir, né? Que nas práticas que você faz, né, com a gente consegue sentir, a gente consegue experienciar e provar que isso é de verdade, que a gente tem um espírito, que a gente é uma coisa, que somos maior, né? Tem um maior por trás de tudo. Então isso que de fato abriu minha mente, porque até então, em 2017, quando eu comecei essa caminhada de querer empreender e fazer outras coisas, eu comecei a buscar materiais de autodesenvolvimento, comecei a meditar, comecei a tomar banho gelado e fazer aquele tanto de coisa, acordava às 5 horas da manhã, mas tipo, não fazia sentido as coisas pra mim, sabe? Eu fazia pra ver aonde ia dar, né? Mas não fazia sentido, entende? E hoje eu consigo ver muito mais sentido nas coisas que eu faço as coisas que realmente, né, têm funcionado pra mim. Sim. É sobre isso, né, cara? Não é sobre fazer sentido, é sobre fazer sentir, né? Eu sinto que esse é o verdadeiro caminho de autoconhecimento, assim, da partilha do conhecimento. E isso é curioso, porque muitas vezes me gera algumas dúvidas, assim, de, poxa, que assuntos abordar, sabe? Que assuntos trazer, assim, para as pessoas, quando, na verdade, a gente não precisa de mais assunto intelectual, cara, a gente precisa sentir mais, a gente precisa experienciar mais. É esse o desafio, sabe? É esse o lugar que vai trazer sabedoria livre de palavra, no silêncio. Meditações, cara, tipo, eu sei que eu tenho uma forma de guiar a meditação que, que ajuda as pessoas a se conectar com um lugar dentro delas, sabe? Porque dentro da minha mente, quando eu estou meditando, é o caminho que eu faço para eu acessar o bater do meu coração, para eu acessar as sensações físicas do meu corpo e explorar tudo isso. E aí eu começo a dar sentido a tudo isso. Eu primeiro sinto, depois eu começo a dar sentido. Porque eu não posso falar para você, sim, dor no ombro significa responsabilidade. Dor no ombro é peso. Você tá carregando peso demais. Sinceramente, eu acho isso efêmero. Eu acho isso raso. Não tem como categorizar isso. Para eu categorizar isso e falar, olha, dor no ombro, no sentido espiritual da coisa, significa peso, responsabilidade, aí eu conduziria um experimento científico, que eu analisaria 1.000 pessoas, fazia uma repetição, e aí tem que ser replicável, tem que poder repetir com várias pessoas em diferentes lugares do mundo, com diferentes culturas, e o resultado tem que ser igual. Aí se torna ciência, sacou? Como não é essa a nossa possibilidade de poder conduzir isso ainda, né? Quem sabe no futuro a gente consiga. Ainda não é essa possibilidade de conduzir esse tipo de experimento, então é sobre fazer sentir. Entrar em meditação, pô, tô sentindo uma fisgada no meu ombro. Pô, para onde minha mente vai quando eu me conecto com esse sentir? Que tipo de para onde minha mente vai, galera? Significa assim, que tipo de pensamentos surgem quando eu estou trazendo a minha atenção para essa parte do meu corpo? E tu começar a fazer essa associação. Pô, toda vez que eu trago minha atenção para o meu coração, que tipo de pensamentos surgem na minha mente? Toda vez que eu trago minha atenção para essa parte do meu corpo, que tipo de pensamentos surgem na minha mente? E aí você começa a perceber que existe alguma relação entre as coisas. Só que isso não não está escrito. Isso é você dando sentido para aquilo, sabe? E aquilo ali é pessoal. Então, não adianta eu também transferir tudo que eu sinto, né? Talvez o que eu sinto, sim, mas não o que eu sei.
Porque o que eu sei é meu. Sabe? O que a gente sabe é nosso. E não dá pra gente acreditar que tudo que a gente sabe é a verdade transcendental para todo mundo. Vai funcionar igual para todo mundo. E é para isso que existe o caminho do sentir. Para a gente se conectar com as sensações, para a gente se conectar com o que acontece dentro do corpo, na pele, enfim, no corpo todo. E a gente começar a entender a minúcia disso, né? O que isso está querendo dizer para a gente mesmo. E isso se tornar um caminho de autoconhecimento. É isso que eu prego. É isso que eu desejo ensinar para outras pessoas, através da Escola do Fluxo. Para mim, a Escola do Fluxo é um lugar onde eu reúno práticas e conhecimentos que vão ajudar a gente, todos nós, a mim também, a voltar para essa sintonia com a vida, né? Fluir com a vida. Então, eu acredito que todos nós precisamos ter um momento de estudo filosófico para poder pegar tudo isso aqui que a gente está conversando e entender de onde vem esse conhecimento. Quem foi que pensou sobre isso? Quais as reflexões que já foram pensadas pela mente de outro ser? E aí isso vai facilitar o seu próprio entendimento. Facilitando o seu próprio entendimento sobre si, né? Afinal, se não fosse assim, ninguém estudaria Nietzsche, Kant, enfim, qualquer outro filósofo, né? Ninguém estudaria isso, né? Mas estuda porque traz uma forma nova de olhar para si, né? Então, eu acredito que isso é importante, então por isso que a gente tem lá aula de filosofia, fazer meditação em grupo, regularmente, se abrir com outras pessoas, cara, isso é profundamente curativo, só isso, é profundamente curativo. E atingir estados de consciência alterados, atingir estados místicos mesmo de consciência, que o breathwork, né, que é a técnica de respiração consciente, circular, ativa, que eu conduzo, te leva a esse lugar, como se estivesse tendo uma experiência psicodélica, te leva a esse lugar. E aí dentro desse lugar você tem acessos a coisas que aí você não questiona mais. Aí você não questiona mais. Porque não tem ninguém te falando que aquilo é certo ou errado. Você está sentindo, você está vendo, e é seu. E muitas vezes, né? Você sabe, né, Guilherme? Você já respirou, você já viu? Você vai se deparar com questões que estão sendo muito necessárias na sua vida naquele momento ali. Naquele momento ali, decisões precisam ser tomadas, medos, e aquelas coisas todas vêm à tona naquele estado intenso de respiração e pá, e você não tem mais dúvida do que precisa ser feito. Aí o que falta, então? Coragem para fazer. Exato, e até meu depoimento, né, sobre as práticas, realmente, esse podcast, né, que quem está aqui nos ouvindo veio de uma prática, né, eu senti isso, veio o nome muito forte, e através disso eu comecei a pensar, comecei a bolar, e saiu, fiz, comecei a fazer, né, e consegui já entrevistar pessoas incríveis, a quais eu consegui tomar outras decisões através da história de outras pessoas. Então isso que o Cadu falou de compartilhar é fundamental, né? A imersão para mim foi realmente surreal, porque eu consegui no outro identificar problemas meus e conseguir com que as coisas fluíssem de uma maneira diferente, né? Quando eu cheguei no outro dia, o meu gerente pediu demissão, uma pessoa que ninguém se via sem na empresa. E eu parei e olhei assim, não, isso é necessário, eu acho que é isso mesmo, sabe? É outra visão que se eu não tivesse ido, se eu estivesse vivendo, eu ia ficar frustrado, sei lá, ia ficar triste, ou as coisas ia falar, agora não vai andar, não sei o quê. Mas não, eu aceitei isso como uma forma de realmente a gente seguir o fluxo, isso era o que tinha que acontecer, e foi, a gente subiu uma pessoa de confiança para virar supervisor, essa pessoa está muito engajada, entregando muito resultado, e tudo veio através disso, né? E eu acho que essa prática, essa troca realmente me ajudou muito a tomar N decisões extremamente importantes. Outra que eu posso compartilhar aqui, eu tenho um projeto que foi um dos que eu comecei lá em 2017, que é um congresso online que eu tocava de engenharia de produção. 6 edições, mais de 30 mil pessoas, só que eu não via que não fazia sentido, só que sabe aquela sensação de você não querer abandonar uma coisa que está dando fruto, que está funcionando, mas por dentro você sente que não é aquilo. E através de algumas conversas aqui no podcast, né, eu consegui entender que, poxa, eu preciso ir até... o dia que eu tomei a decisão, lembro até hoje, foi o dia que eu até marquei você no Stories, que eu estava assistindo uma aula da Escola do Fluxo com o André, onde ele fala que você precisa... Algo tem que morrer para nascer alguma coisa nova. E eu falei, é isso, eu preciso deixar esse projeto morrer para que eu consiga florescer e focar minha energia naquilo que eu estou vencendo hoje, né? Que é esse projeto, que é minha empresa, e não dissipar minha energia com
com outras coisas que eu já não consigo ter tanto mais atenção. E a partir disso, eu decidi isso, e até, Cadu, engraçado que nesse projeto eu tenho um canal do YouTube com 6 mil inscritos. E aí eu tava na dúvida se eu ia migrar as redes sociais, o que eu ia fazer pra mudar esse foco que eu queria. E você acredita que foi hackeado o canal do YouTube? Eu perdi todos os vídeos, perdi o canal. Eu falei, não, é isso. Um cara hackeou, excluiu todos os vídeos, mudou o nome, conseguiu mudar o e-mail, tipo assim, coisa de 3 dias eu perdi tudo. E eu tentei entrar em contato com o YouTube e tal, mas não consegui. Mas aí outra vez me questionei, falei, acho que era isso mesmo, né? Acho que era mais um indício de que realmente esse é o caminho para eu seguir, para eu continuar fluindo. Não, e eu tenho certeza que no momento de você pegar teu carro lá para ir lá para São Paulo, né? Fazer essa viagem. Foi quantas horas de viagem que você fez? 5 horas. Pegar teu carro para fazer 5 horas de viagem, ou entrevistar a primeira pessoa no podcast, ou fazer o registro do podcast, né? E assumir esse compromisso, né? Na hora de tu fazer esses movimentos, o coração fica... Caraca, e aí? Vou fazer isso mesmo? Caramba, e agora? Vou entrevistar o cara, mas não sei o que eu vou falar, blá, blá, blá. Enfim, 1 milhão de coisas, cara. Você tem que aprender a lidar com esses sentimentos. Todos nós. Porque eles são inevitáveis. Eles vão surgir. E se tu começa a confiar e falar assim, cara, tá tudo bem. Vambora, caminha. Porra, nunca me arrependi. Sacou? Tipo assim, sempre trouxe fruto. Exatamente. Então é sobre se tornar confortável com isso, sabe? E inevitavelmente há de fluir. Aí parece magia. Parece magia. Que nem você falou. O cara que tinha que sair, saiu, não sei o que aconteceu, blá, 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 tudo começa a se encaixar de maneiras muito mais simples do que você imaginou que seria. De maneiras muito menos problemáticas do que você achou que seria. Porque a gente, nessa neurose interna de acreditar que a gente tem controle de tudo, e a gente só vai ser capaz de dar esse passo quando tiver tudo controlado. Eu só vou botar meu podcast, só vou divulgar meu podcast publicamente quando eu tiver 20 episódios gravados. Quando a gente tenta controlar tudo, a gente vai impedindo o fluxo. Porque existe uma inteligência muito maior que rege essa orquestra, que faz essas peças se movimentarem. Só que a gente não acredita. Aí, às vezes, precisa tomar umas porradas da vida para deixar ela operar, né? Para deixar essa magia acontecer. E aí você começa a acreditar, você começa a ver que você é insignificante diante do tamanho de tudo, sabe? E não é nosso papel aqui ficar com medo, se restringindo de tudo que a gente poderia fazer. Como eu falei, coragem sobre liberdade. Liberdade de quê? De fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Então, conforme a gente vai construindo, né, realmente é um cultivo. A coragem é uma plantinha, é uma sementinha que você botou ali na terra e vai cultivando, arando, regando, blá, blá, fazendo essa relação mesmo com esse sentimento, né? Aquilo ali vai se tornando uma árvore, uma planta, um tronco cada vez mais sólido dentro de você, que é mais fácil de você se sustentar nele. Exato, agora foi, tem que tatuar. Isso aí. E, Cadu, legal que é igual no podcast, como eu comentei com você que é por trás, já gravei 16 episódios, tem 13 no ar, e nenhum deles eu fui preparado, sabe? O que eu vou perguntar, o que eu vou falar, como é que vai ser. Foi tipo assim, como você me ligou antes, é uma troca, né? É mais a gente conversar realmente, a gente compartilhar da mais pura intenção, né? Os nossos caminhos e, de fato, quem está nos ouvindo conseguir pegar a experiência, conseguir virar essa chave e também começar a buscar o novo, começar a buscar a entender melhor isso, porque comigo foi assim, né? Lá atrás eu me inspirei em muitas pessoas que fizeram minha mente mudar, assim como você fez, isso que de fato me trouxe um caminho muito mais feliz, muito mais fluido, muito mais, né, onde eu conseguisse de fato exercer todo o meu potencial para ajudar o próximo, para criar projetos. Então, assim, conhecer pessoas incríveis, né, através, né, da imersão também. Alguns dos podcasts aqui vieram da imersão, né? Então eu entrevistei o Rodrigo, a Melina, ela indicou já várias pessoas e através de indicações eu comecei a conversar com pessoas que eu nunca conheci, nunca nem sabia o que fazia, mas numa conversa a gente vê a similaridade, né, com que a gente busca as coisas, com que a gente evolui, com que a gente cresce. Então acho que era esse o propósito aqui do podcast, é o propósito do podcast, né?
E aí fico muito feliz que a gente fez um bate-papo bem legal. E Cadu, até para a gente chegar aqui ao final do nosso bate-papo, queria te fazer uma pergunta final, que aí eu preparei, né, uma pergunta direcionada onde eu quero fazer para todo convidado, que é exatamente o nome do episódio, né, o nome do podcast, desculpa, que é Clutch. Né, da onde vem o Clutch? Eu sou apaixonado por basquete, pratico há mais de 10 anos e gosto muito do esporte, né, isso me ajudou muito no meu dia a dia. E um jogador clutch é aquele jogador que nos últimos segundos ele consegue dar um arremesso final, vindo, né, de um treinamento que ele teve por anos, de um planejamento da jogada ali direcionada para ele fazer. Só que na hora da partida ele tem que agir com o coração dele, com a intuição dele para de fato dar o arremesso naquela hora, mesmo que mude todo o planejamento. Então minha pergunta para você é a seguinte: qual foi o momento clutch seu, né? Eu quero trazer essa analogia aqui no podcast, que você teve que agir com a sua intuição, com o seu coração e tomar uma decisão que mudou o rumo daquilo que você estava buscando, uma decisão difícil. Eu sei que tem vários, né, momentos que a gente passa na nossa vida, mas eu queria que você citasse um, que para você foi muito importante e que trouxe, né, essa sua intuição para te guiar. Cara, eu sinto que talvez muito jovem ainda, lá para os meus 23 anos, um momento simples, mas que foi representativo e que a gente possa também perceber a importância das pessoas à nossa volta nesses momentos também, sabe, para nos dar um apoio, que foi comprar minha passagem para fora, comprar minha passagem para ir para o exterior. Eu estava no meu escritório lá, eu trabalhava e tudo mais, e eu nunca, sei lá, eu tinha pouco dinheiro, não tinha muito dinheiro guardado, eu tinha 10 mil reais guardado, era todo o dinheiro que eu tinha. Beleza, é muito dinheiro para muita gente, mas né, para fazer esse projeto, né, enfim, gastar todas as minhas economias, primeiras férias da vida. Gastar todas as minhas economias, e a passagem ida e volta era 3 mil reais. Eu nunca tinha passado meu cartão na internet para comprar um negócio de 3 mil reais, pô, tá maluco. E aí eu tava ali pensando, cara, faço ou não faço? Será que é essa viagem mesmo que eu faço e tal? E caramba, sabe, lidando com esse medo assim. E aí a minha chefe na época do lado, ela falou assim: compra logo, tá aí, enrolando, vai, clica aí o negócio, pô, faz aí a parada, daqui a pouco volta. Eu falei, foi mesmo, né? Pá, fui lá, beleza, comprei essa passagem. Não foi a grana, não foi a grana, não foi o dinheiro que eu gastei, não foi passar um cartão num site desconhecido, não foi nada disso. Foi uma decisão. Foi um momento de decisão, um momento de confiança. Eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aqui. E aí, no momento que eu fiz isso, eu só tinha comprado a passagem de ida e de volta. Todo o entretanto, né, todo o que aconteceu no meio desse primeiro mochilão, 30 dias. Eu não sabia, eu ainda ia pensar essa viagem. Então, eu comprei a passagem chegando por Amsterdã e saindo por Praga, na República Tcheca. E aí eu falei assim, cara, acabei de comprar uma passagem para a Europa de 30 dias. Cara, o que eu faço agora da minha vida, cara? Aí isso vai gerando um movimento, vai gerando uma excitação, que foi me abrir outros caminhos, outras oportunidades de contato com outras pessoas que me fizeram estar aqui hoje, cara. Que me fizeram estar aqui hoje, sabe? Foi uma decisão simples, que me deu medo, que me gerou desconforto e que eu tive alguém me impulsionando na hora também, sabe? Teve alguém me encorajando. E quantas vezes a gente se depara com essa situação e não ouve, às vezes, o que a pessoa está dizendo do nosso lado, encorajando a gente, se esquecendo que as pessoas também são um universo expresso em forma. O que você está ouvindo estava na hora de você ouvir. O que você está vivendo estava na hora de você viver. Né? Preste atenção. Você prestar atenção. Então, acho que esse ali foi um momento clutch, dos momentos clutches, assim, que eu fiquei assim, caramba, pronto, agora vai. E aí desencadeou um monte de coisa depois. Exato, e isso que você falou, né, só para complementar, sobre escutar as outras pessoas, né, muito dos meus momentos mais difíceis, né, eu tive a Maraia comigo e eu pude, né, ouvir dela o que a perspectiva, o que ela tinha e que me encorajou a continuar, me encorajou a não desistir. E aí, através disso, realmente, tendo alguém ali e confiando nela e sabendo que eu poderia, né, aceitar aquilo que ela estava falando, eu não desisti, né? Até o primeiro evento online que eu fiz, eu estava ali faltando uma semana para acontecer, não tinha nenhuma palestra gravada,
eu tinha 3.500 pessoas inscritas, mas eu não tinha nada de conteúdo. Então eu falei assim, vou mandar um e-mail para todo mundo falar assim, ó, gente, valeu, não deu, cancelamos. E ela falou assim, não desiste, tem que fazer, vai dar certo. E aí eu falei, não, vou continuar, vou tentar. E eu consegui entregar um evento maravilhoso, aconteceu, com poucos palestrantes, mas aconteceu na época de 2017, não tinha nada sobre isso nessa área. E foi o primeiro grande start que, neste evento, eu consegui fazer 12 mil reais de faturamento, onde eu ganhava, tipo, R$ 1.000 na academia lá como recepcionista. E aí foi aí que abriu também. Exatamente. Inacreditável. Então eu falei, é isso mesmo que eu quero. Então foi a partir disso também que eu segui. E foi nesse momento de quase desistência que eu poderia não ter feito nada disso. E através disso que você acabou de falar, né? Desse compartilhamento com outra pessoa que me impulsionou, eu falei, não, eu vou acreditar, eu vou fazer. E dali pra frente as coisas fluíram, como você falou, muito mais natural, muito mais sem problemas, né? Depois a gente casou, a gente fez um empréstimo para poder casar, a gente se virou, mas sabendo, acreditando que a gente ia ter o dinheiro, que a gente ia trabalhar, que a gente ia fazer, e as coisas foram aparecendo, como você falou, naturalmente. Eu também vejo que durante essa minha trajetória agora, nesses primeiros 2 anos, eu não tive tanta dificuldade também, porque eu sempre acreditava no meu potencial, no que eu estava fazendo, no que eu estava entregando, e o dinheiro vinha, a consequência do resultado também vinha, né? E isso foi bem bacana também. Eu queria até ter compartilhado antes, mas lembrei aqui agora para falar. Massa. É isso, cara. É sobre olhar para frente, cabeça erguida, caminhar mesmo no escuro. E eu sinto que todo mundo que está escutando aqui teve seus momentos clutch e teve que tomar essa decisão. E essa decisão pode ter trazido impactos profundos para a vida da pessoa. Às vezes ela não tem nem consciência disso. Vale a pena fazer esse exercício de vez em quando de recuperar essas memórias, né? Fazer exatamente como você fez, tipo assim, fazer uma pergunta, né? Tá numa conversa assim, fazer uma pergunta dessa para alguém. Assim, cara, tem algum momento na sua vida criar essas relações com seus amigos, com a sua companheira, seja lá o que for. Pô, teve algum momento na sua vida que você tava com muito medo de fazer uma coisa, e tu foi lá e fez, tu sustentou, e aquilo ali mudou a tua vida? E aí tu vai fazer a pessoa pensar, sabe? E aí você pode ouvir uma história que pode fazer você pensar, e pode fazer você mudar de novo. Então é nessa troca, né? Nesse fluxo contínuo com as pessoas, né? E de abertura, de confiança, que a gente vai crescendo. É o que eu acredito. Exato, Cadu. E para finalizar, então, pessoal, realmente eu acho que esse é o propósito do podcast, é você se inspirar, você crescer, né? Eu estou aqui conversando com o Cadu, uma pessoa que até então nunca pensei que poderia conversar, né? Porque acompanhava de muito longe, na época estava até em Rondônia ainda. Então, só que foi através de todo esse fluxo que, né, pessoas incríveis que eu admiro, que eu acompanho, eu consegui ter esse contato mais próximo, consegui trocar ideia. E a ideia é realmente essa, compartilhar com todos vocês. Obrigado e gratidão mais uma vez, Cadu, por ter participado aqui com a gente. Foi realmente incrível. Deixa aí também seus contatos para o pessoal conhecer a Escola do Fluxo, né? Eu sou suspeito a dizer, né? Eu gosto demais e estou sempre junto com você no que você fizer aí, pode contar comigo. Massa, gratidão, Guilherme, pelo convite. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode procurar no Instagram, Carlos Caçaú, no Instagram da Escola do Fluxo agora também, @Escola do Fluxo, e no YouTube, Carlos Caçaú também. Vai encontrar bastante material lá, bastante oportunidade de, de reflexão, já tem muita coisa gravada. Agradeço, cara. E esperando a imersão internacional agora, hein? Isso aí. Vamos que vamos. Obrigado, Cadu. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Até um próximo episódio. Valeu.